No meio da sua vida tranquila e dedicada como um marido leal e trabalhador, uma revelação chocante abala sua paz. A infidelidade de sua esposa e o esquema dela para tomar tudo dele. Chocado e angustiado, ele compreende que precisa agir com urgência. Com o coração despedaçado e a mente em caos, ele formula um plano para proteger o que lhe resta e desaparece sem deixar rastro. Minha esposa infiel e psicopata me traiu e depois planejou me arruinar no divórcio. Se eu não saísse de mãos vazias, eu sou uma pessoa muito simples, não no sentido de ser simplório, mas no sentido de que não preciso de muito para ser feliz. Não preciso de uma casa enorme ou de um carro novo a cada 2 anos. Eu só preciso de um lugar para chamar de lar, boa comida, um pouco de álcool de vez em quando e uma mulher para compartilhar minha vida. De preferência, quero apenas estar confortável e relaxado com minha parceira. Meu dia ideal é passar algumas horas pescando, trabalhando em um carro esportivo antigo ou em uma caminhonete, fazer um churrasco à noite com 1 ou 2 cervejas, ter um bom jantar e depois uma noite tranquila com um copo de bom vinho, minha esposa e um bom livro. Simples assim. Devo admitir logo de cara que não sou uma estrela de cinema, atleta ou modelo. Na verdade, sou bastante comum. Tenho 1,73 de altura, cabelo castanho, olhos castanhos e estou em boa forma. Tenho agora 51 anos. Não sou muito rico e admito que a idade me alcançou, embora eu não precise de remédios para começar. Geralmente, leva um tempo para estar pronto para a segunda rodada. Minha namorada atual não parece se importar. Isabela tem 45 anos, mas ainda é bastante atraente. Seu longo e luxuoso cabelo preto e brilhante desce até o meio das costas. Sim, ela é latina, algo comum para uma nativa da Costa Rica. Ela tem 1,63 de altura, seios lindos tamanho 34C, cintura fina e quadris largos. Estamos juntos há pouco mais de 5 anos. Conheci-a há cerca de 1 ano depois de me mudar para cá. Estamos juntos desde então. Um dia típico para mim começa às 5 da manhã. Levanto, tomo banho, me visto, tomo café da manhã e vou para a frente. Antes de sair, sempre sem falhar, beijo Isabela. Na maioria dos dias, passo a manhã pescando. Depois volto e vendo a maior parte da minha pescaria para lojas locais no cais. Às vezes, para complementar minha renda, levo turistas para passeios de barco, mas não preciso disso. Tenho dinheiro suficiente para viver quase o resto da minha vida. Como disse anteriormente, não preciso de muito dinheiro para viver bem, especialmente aqui. Vendendo um pouco do que pesquei, volto para casa onde Isabela está preparando o jantar. Depois do almoço, limpo os peixes que trouxe para casa e vou para a garagem para mexer no meu mais novo brinquedo. Atualmente, é uma caminhonete GMC de 1967 que estou restaurando, construindo. Depois de algumas horas, bebo um copo de bourbon ou uma garrafa de cerveja e relaxo na varanda. Mais tarde, acendo a churrasqueira e cozinho bifes, peixes ou frango para o jantar. Isabela geralmente se junta a mim com uma taça de vinho e conversamos sobre nossos dias enquanto grelho a comida. Depois do jantar, limpamos tudo juntos e nos acomodamos no sofá lendo livros e conversando sobre vários tópicos. Na cama, geralmente, embora nem sempre, fazemos amor antes de adormecermos nos braços um do outro. Mesmo nas noites em que não temos intimidade, ainda nos abraçamos enquanto dormimos. Nós somos muito felizes e satisfeitos, realmente é uma vida idílica. Às vezes, visitamos o bar local para jantar, tomar uns drinks e dançar um pouco. Às vezes, convidamos amigos para passar a noite conosco. Então, não somos eremitas. A cidade na costa é bem pequena, e sou bem conhecido e querido. Eu poderia me ver vivendo aqui pelo resto da minha vida. Até que a vi no bar naquela noite. Isabela e eu estávamos aproveitando uma noite agradável em um bar local com alguns amigos quando ela entrou com um grupo de 5 pessoas. Eles estavam divididos igualmente entre meninos e meninas de idade universitária, provavelmente estavam em casa durante o recesso escolar de primavera. Não havia como não notá-la, 1,68 de altura, longos cabelos ruivos ondulados, olhos verdes esmeralda, figura atlética e um rosto angelical.
Ela era a cara da minha esposa na mesma idade e claramente tinha crescido desde a última vez que a vi, há 6 anos. Isso pode responder à sua pergunta sobre por que Isabela e eu nunca nos casamos, apesar de estarmos juntos há 5 anos. A razão é que eu já sou casado. Sim, Isabela sabe disso e aceitou. Não, minha esposa não faz ideia sobre Isabela mas, ela não faz ideia de onde estou. Estou fazendo tudo o que posso para garantir que ela nunca descubra. Se ela me encontrasse, eu estaria em sérios apuros, e agora percebo que estou em apuros quando minha filha mais nova está no mesmo bar que eu. Precisamos sair daqui rápido, eu sussurrei para a Bella. Por quê? O que aconteceu? Ela perguntou. Está vendo aquela linda ruiva que acabou de entrar? Ela assentiu. Agora você sabe exatamente como minha esposa parecia quando tinha uns 20 anos. Droga, ela respondeu. Felizmente, estávamos sentados perto da porta. Quando vi o grupo se mover em direção ao bar, Bella e eu silenciosamente nos dirigimos à porta, inventamos uma desculpa para nossos amigos e saímos. Eles também sabiam que era urgente e entenderam. Depois, eu teria que contar a eles o que aconteceu. Vi o bartender apontando para a mesa que acabávamos de desocupar enquanto a porta se fechava atrás de nós. Então, você provavelmente está se perguntando o que diabos está acontecendo. Na verdade, você provavelmente já entende a ideia geral, mas agora precisa preencher todos os detalhes. O fato é que estou fugindo da minha esposa infiel e psicopata. Ela me traiu e depois planejou me arruinar no divórcio. Se eu não saísse de mãos vazias, decidi que não deixaria isso acontecer. Eu costumava ser conhecido como Damon Lewis. Esse era meu nome quando nasci. Este ainda é meu nome legal, mas não o uso mais por razões óbvias. Cresci em uma pequena cidade na Califórnia. Eu era o filho do meio, tendo um irmão mais velho e uma irmã mais nova. De todos nós, fui o único que foi para a faculdade. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu estava no penúltimo ano da faculdade, e meu irmão morreu em um acidente de construção cerca de 1 ano depois disso. Minha irmã e eu nunca nos demos bem, então, depois que nossos pais e irmão morreram, nos distanciamos. Nós nem mesmo trocamos felicitações de aniversário ou Natal. Me formei na universidade com diploma em engenharia civil e me mudei para o outro lado do país para encontrar um emprego. Eu já trabalhava para uma grande empresa de engenharia há vários anos quando conheci Patrícia. Pat era amiga de uma amiga que conheci em uma festa em uma tarde de sábado. Ela se formou na faculdade com diploma em História e estava trabalhando como barista em uma cafeteria local. Depois de conversar com ela por meia hora, ficou óbvio para mim que ela frequentou a faculdade por 2 motivos. O primeiro, era uma maneira de evitar crescer por mais alguns anos, e segundo, ela realmente estava lá para conseguir seu MRS degree. Para quem não conhece esse termo, um MRS degree é quando uma garota vai para a faculdade para encontrar um marido. Sim, eu sei, deveria ter percebido os sinais de alerta. Infelizmente para mim, ela era incrivelmente bonita, charmosa, espirituosa e parecia bastante inteligente. Nós parecíamos nos dar bem e eu a convidei para sair. Ela aceitou. Levei-a a um bom restaurante e depois a um show. Nós nos divertimos muito e eu a convidei para sair novamente. Ela aceitou. Depois de mais alguns encontros, decidimos nos tornar exclusivos. No 5º encontro, ela passou a noite comigo. Ela era tão linda sem roupas quanto eu havia imaginado. 3 meses depois, eu a pedi em casamento. 1 ano depois, nos casamos. Nos adaptamos bem à vida de casados. Ela largou o emprego para se tornar mãe em tempo integral quando descobriu que estava grávida 6 meses após o nosso casamento. James Damon Lewis, a luz de nossas vidas, nasceu. Menos de 2 anos depois, Michael John Lewis nasceu. 2 anos depois disso, Sherry Pat Lewis apareceu em nossas vidas. Todos os 3 eram crianças maravilhosas e saudáveis. Não demorou muito para Sherry ter me completamente enrolado em seu dedinho. Ela se tornou a garota do papai. Decidimos que 3 eram suficientes, e depois de Sherry, Patrícia amarrou as trompas. A vida era maravilhosa.
Patrícia ficava em casa e criava as crianças, e eu trabalhava para sustentar a família. Eu ganhava bem, então meus filhos e minha esposa não precisavam de nada. Aos 30 anos, fui promovido a engenheiro-chefe. Um ano depois, compramos uma casa no subúrbio. Eles dirigiam carros bons, e eu tinha um GTO de 1972 na minha garagem. Patrícia e eu ainda reservávamos tempo um para o outro. Tínhamos uma noite de encontro mensal, onde contratávamos uma babá para jantar e assistir a um show ou algum outro evento. Ainda tínhamos uma vida noturna satisfatória. É claro que, com o tempo, tornou-se um pouco menos frequente, mas ambos trabalhávamos duro para melhorar a situação. Sempre tínhamos intimidade pelo menos 3 noites por semana e também todas as noites em que eu estava em casa. Eu não era um daqueles caras que viajavam muito a trabalho. À medida que as crianças cresciam, Patrícia começou a participar das atividades extracurriculares delas. Ela se tornou uma soccer mom, uma mãe de futebol americano e, claro, uma mãe de dança. Nunca vi o menor sinal de que ela estava infeliz. Eu comparecia a todos os shows, jogos e eventos que podia. Não acho que perdi mais de 5% dos eventos das crianças. No dia 7 de abril, alguns meses depois de eu ter completado 45 anos, as crianças estavam na escola e era a hora do almoço. Eu tinha acabado de sair de um canteiro de obras que estava visitando perto de casa e decidi parar ali para almoçar. Eu estava seguindo outro carro que estava cerca de meia quadra à minha frente quando o vi virar na minha entrada. Ao me aproximar, vi um homem sair do carro. Eu não podia acreditar. Danny Johnson era meu melhor amigo. Ele sabia que eu não estava em casa, então o que ele estava fazendo ali? Algo estava errado. Decidi simplesmente passar de carro e estacionar um pouco mais adiante na rua. Cheguei a um ponto onde estava longe o suficiente, mas ainda podia ver minha porta da frente. Eu o observei caminhar até a porta, tirar a chave e entrar. Liguei para o escritório e disse que estava preso em um projeto e voltaria tarde. Depois de sair do carro, voltei para casa e caminhei pelo quintal. Eu sabia que havia uma pequena fresta na parte inferior das persianas do nosso quarto e que as persianas da porta do pátio geralmente ficavam abertas. Escondendo-me atrás de alguns arbustos, consegui ver através das portas francesas. Minha esposa estava lá com um hobby muito curto, beijando apaixonadamente meu ex-melhor amigo. Sim, eu já tinha pegado meu celular e estava filmando. Enquanto eles se moviam para o corredor, eu também me movi para olhar pela janela do quarto. Filmei tudo com meu telefone. Ela tirou o hobby assim que entrou pela porta. Tive que parar de gravar depois que ela baixou as calças dele. Pouco depois, eu saí. Simplesmente não podia assistir mais. Voltando para o escritório, eu estava atordoado. Eu realmente não sabia que ela me trairia. Precisava de mais informações. Depois de algumas horas, meu cérebro de engenheiro entrou em ação. Engenheiros resolvem problemas, é isso que fazemos. Eu podia lidar com isso, só precisava de um pouco mais de tempo. Então, liguei para Patrícia e disse que chegaria em casa algumas horas mais tarde. Isso não era incomum para mim. Embora não acontecesse com frequência, havia vezes em que precisava ficar até mais tarde, então ela não tinha razão para suspeitar. Fui online e encontrei o que precisava, várias pequenas câmeras de segurança Wi-Fi. Esses pequenos dispositivos não são baratos, mas eu cuido das finanças, então ela nunca verá a conta até ser tarde demais. Mandei as câmeras para o meu escritório ou não podia arriscar que ela as visse quando chegassem em casa. Depois, entrei em nossas finanças e comecei a fazer alguns ajustes em nossas contas de poupança e aposentadoria. Eram pequenas coisas, o resto podia esperar. A última coisa que fiz foi começar a pesquisar as leis de divórcio. A situação não era bonita, então eu precisava investigar mais. Agora, sobre a parte mais difícil, nas próximas semanas, eu precisava agir da forma mais natural possível. Não podia deixar que ela adivinhasse que eu sabia sobre seu caso. De alguma forma, consegui sair dessa e disse que achava que tinha pegado um resfriado que estava circulando por toda parte.
Não estava doente o suficiente para ficar em casa, mas o contato próximo era melhor evitar. Não houve intimidade naquela noite e dormimos em lados opostos da cama. Alguns dias depois, na sexta-feira, recebi as câmeras e o software. Coloquei-os na minha pasta antes de ir para casa. Ainda estava com resfriado, mas estava melhorando, é melhor manter distância. Na manhã seguinte, Patrícia foi às compras. Aproveitei essa oportunidade para esconder algumas câmeras no quarto. Também consegui esconder mais algumas na sala de estar e na cozinha enquanto as crianças estavam fora. Escondi o dispositivo de gravação no sótão. Patrícia nunca tinha ido lá, então estava seguro. Tenho que admitir que tivemos intimidade naquela noite. Ela ainda é uma mulher muito atraente, e a noite sempre foi muito boa. No domingo, passei o dia com as crianças fazendo coisas de pai. No jantar, cozinhei bifes na churrasqueira, assistimos a um filme e fomos para a cama. Na segunda-feira, eu estava preso no trabalho com pensamentos girando constantemente na minha cabeça sobre o que veria nas câmeras mais tarde. Não conseguia me concentrar no trabalho. O dia acabou e finalmente fui para casa. Patrícia notou que algo estava errado, mas eu disse que tinha um problema pessoal no trabalho que estava resolvendo. Fiz um bourbon com gelo e fui tomar banho e me trocar. Patrícia estava ocupada na cozinha, então consegui subir e baixar o vídeo para um pendrive. Depois do jantar, disse a Patrícia que precisava ir ao meu escritório em casa para verificar nossas finanças e investimentos. Após fechar a porta e ligar o laptop, inseri o pendrive e comecei a assistir ao vídeo. Não demorou muito para avançar rapidamente até o momento em que Dani entrou. Havia cenas dele se beijando novamente na sala de estar, tendo intimidade em nossa cama, indo ao banheiro juntos, 1 hora depois, saindo recém-lavados. Então, eles se vestiram, deram outro beijo apaixonado na porta e ele foi embora. Eu precisaria examinar isso com mais detalhes no trabalho no dia seguinte. Quando fomos para a cama, Patrícia notou que eu ainda estava abatido. Expliquei novamente que se tratava de uma questão pessoal. Trabalho e que eu não podia discutir, mas provavelmente acabaria tendo que demitir alguém de quem gostava. Ela entendeu e sabia o quanto eu odiava demitir qualquer pessoa. Na manhã seguinte, tive um choque ainda maior. Dessa vez, ouvi a parte de áudio da gravação. Você vai deixar Damon e fugir comigo? Dan perguntou. Não posso, ainda, Sela respondeu. Quero esperar até que as crianças terminem a escola. Até lá, ele será uma distração para elas. Além disso, ele ganha muito bem, e eu quero acumular um bom capital antes de levá-lo à falência. Você o odeia tanto assim? Ele disse. Não, eu gosto dele, e ele me sustenta bem, mas nunca realmente o amei. Sempre o vi apenas como uma boa fonte de renda. Ele também é bom na cama, mas nunca o vi como mais do que um amigo com benefícios. O fato é que, quando eu me divorciar dele, precisarei de quanto mais propriedade dele eu puder conseguir para viver a vida que eu quero. Por que não encontrar outro marido com quem você fosse mais compatível? Ele perguntou. O que, como você? Vai se divorciar da sua esposa? Além disso, ele iria te expor também, e você não ganha o suficiente para me sustentar do jeito que eu quero. Ainda teria que encontrar algum trabalho miserável para sobreviver, como a dona está fazendo agora. Suponha que ele descubra sobre nós, se ele disse. Ele pode tentar, mas então eu simplesmente lhe darei os fatos. Se ele fizer isso, eu o destruirei no divórcio. Não trabalho desde cerca de 6 meses após nosso casamento, isso significa que receberei uma pensão alimentícia de vários milhares de dólares por mês, além de toda a pensão alimentícia das crianças, educação e saúde, assim como a maior parte das nossas poupanças e contas de aposentadoria que eu puder pegar. Também ficarei com a casa e com a custódia total das crianças. Depois de ouvir tudo isso, ele não terá escolha a não ser aceitar. Acredite em mim, se ele quiser começar uma guerra, eu o destruirei. Ok, já ouvi o suficiente. É hora de lançar a isca. Passei o resto do dia pesquisando as leis de divórcio neste estado. As coisas estavam bem sombrias.
Fui ao nosso escritório de advocacia e discuti isso com um dos meus amigos que é advogado. Conversamos por cerca de 1 hora. Embora essa não fosse a área de especialização dele, ficou bem claro que eu teria que, no mínimo, pagar pensão alimentícia, dar a ela a casa, metade das minhas poupanças, metade da minha pensão e também pagar uma pensão alimentícia mensal considerável para sustentá-la, já que ela nunca teve um emprego remunerado durante nosso casamento. Não, o Estado não se importa que ela seja uma traidora. Além disso, se ela tivesse um advogado realmente feroz, as coisas poderiam ser muito piores. Droga, eu estava completamente ferrado. Só havia uma coisa que eu poderia fazer. Isso doeria como o inferno. Levei mais 2 meses para preparar tudo. Foi caro, mas muito mais barato do que a alternativa. Consegui obter documentos falsos que foram feitos profissionalmente através de velhos amigos da escola que seguiram um caminho diferente. Pedi demissão do meu trabalho e saquei minha pensão. Também refinanciei a casa pelo valor total avaliado e coloquei esse dinheiro em uma das contas offshore. Sim, isso ia arruinar meu crédito pelos próximos 7 anos, mas dane-se. Fui online e criei várias contas bancárias offshore em diferentes nomes e empresas nas Ilhas Cayman. Gradualmente, transferi dinheiro de nossos investimentos e poupanças para minhas contas offshore, garantindo que fossem quantias aleatórias e bem abaixo do nível de notificação. Só faltavam algumas coisas para fazer. Durante esses 2 meses, comecei a ir ao caixa eletrônico a cada 2 dias e sacar alguns dólares em dinheiro. Depois, eu ia a outro banco e depositava esse dinheiro em outra conta registrada apenas no meu nome. Então, transferi eletronicamente para uma das minhas contas offshore. Assim, todas as nossas contas foram esvaziadas com sucesso, restando apenas alguns milhares. Acabei vendendo meu GTO por $25.000 e o dinheiro foi imediatamente para as contas offshore. Patrícia ia à academia cedo de manhã para treinar. Ela fazia isso cerca de 3 vezes por semana. Eu disse que estava tirando o dia de folga para compensar o tempo extra que passei trabalhando. Eu só ia sentar e relaxar, já que o trabalho é bastante estressante. Assim que ela saiu, fui para o escritório e sentei-me ao laptop. Todos os vídeos e outras informações que eu havia coletado já estavam em 4 pendrives e em seguida conectados à nuvem. Eu já havia configurado um e-mail em massa com link e informações de acesso. Antes de enviar a carta, completei a transferência final de fundos de todas as nossas contas correntes, poupança e investimento para as novas contas offshore que criei. Depois, fechei todas as contas e mudei o endereço de correspondência para uma caixa postal que pedi a um amigo para verificar e destruir todas as correspondências pelos próximos 2 meses. Deixei o endereço da conta corrente atual o mesmo, pois ela sabia sobre ele. Ao perguntar ao banco, provavelmente dariam a ela um novo endereço e eu não poderia deixá-la assistir de perto. Além disso, o extrato da conta mostraria apenas a última transferência mais recente para uma conta fictícia por um valor inferior a $10.000. Na pior das hipóteses, será um pequeno roubo. Uma vez que isso foi feito, enviei uma carta para todos os nossos amigos e a família dela. Em seguida, reformatei o computador e inseri outro pendrive com um vírus muito desagradável que o destruiu completamente. Todos os extratos e papéis de todas as nossas contas foram levados para serem queimados na churrasqueira, deixando nenhum rastro de papel para localizar as contas. É difícil encontrar uma conta sobre a qual você nem sabe onde ela pode estar. Quando alguém conseguisse descobrir o que aconteceu, eu já teria transferido o dinheiro várias outras vezes e apagado todos os vestígios. A última coisa que fiz foi entrar no carro com minha pasta e uma mala e dirigir até o aeroporto. Fiz 3 paradas no caminho, uma em cada uma das escolas dos meus filhos, onde deixei um pendrive no escritório para ser entregue a eles, e outra parada na casa do Dani, onde entreguei o último pendrive para sua esposa, muito envergonhada. Estacionei o carro, deixei as chaves nele e fui para o terminal. 6 voos diferentes, 3 viagens de carro alugado para outros aeroportos em 4 países ao longo de uma semana, e desembarquei na Costa Rica para começar uma nova vida com uma nova identidade. Ah,
e antes que você pense que sou um completo idiota por deixar meus filhos, devo mencionar que criei um fundo fiduciário para eles que pagará por toda a educação deles, bem como garantirá que cada um receba dinheiro suficiente para cuidar do que precisar. Um amigo do trabalho concordou em ser o administrador desse fundo. Ele teve que garantir que eles tivessem tudo o que precisavam, mas nenhum centavo poderia ser usado por minha esposa. Refeições e aluguel estavam incluídos para as crianças, para que tivessem uma moradia decente e comida, mas nada de luxo. Claro, o banco iria executar a hipoteca da casa, então ela teria que encontrar um lugar para alugar. Por causa de tudo que fiz e dos investimentos que fiz em 6 anos, eu tinha mais de 5 milhões de dólares no banco e em papéis. Enfim, agora que expliquei um pouco sobre por que estou fugindo da minha esposa traidora, vou voltar ao começo dessa história. Depois de sair do bar, voltei correndo para o meu barco e disse para Isabela: droga, droga, droga e duplamente droga. O que ela está fazendo aqui? Eles conseguiram me rastrear? Ela sabe que estou aqui? Ou é uma daquelas coincidências aleatórias que o karma joga para arruinar tudo? Pelo menos havia antes que ela me notasse, e não acho que ela tenha me visto quando saímos do bar. No entanto, não poderia correr esse risco. Se eles estavam me procurando, eu ainda tinha uma boa chance de escapar, assumindo que não tinham certeza de que eu estava aqui. Eu mudei tanto que qualquer fotografia antiga não ajudaria ninguém a me reconhecer. Além disso, mudei completamente minha personalidade. Então, ninguém aqui sabe nada sobre Damon Lewis. Enquanto carregávamos a comida e a bagagem para o barco, olhei para o nome. Droga! Por que eu nomeei meu barco em homenagem a ela? Outro motivo para sair daqui antes que ela veja. Droga! Há quanto tempo ela está aqui? Não parece que ela acabou de chegar. Vamos, Bella, precisamos nos mover. Acho que levará pelo menos uma semana, talvez 2, e poderemos voltar, se eu disse, colocando o refrigerador no convés. Desculpe, você está livre esta noite? Meus amigos e eu gostaríamos de discutir a possibilidade de alugar seu iate para amanhã. Ouvi uma voz melodiosa vindo de dentro da cabine escura. Não pode ser ela. Desculpe, mas ele não está disponível. Tenho outros trabalhos no meu barco que vou me ocupar nas próximas 2 semanas e preciso sair logo para chegar a tempo. Não posso ajudar você e realmente preciso que saia do meu barco agora. Estou com pressa. Sério, papai está planejando fugir de sua filha novamente? Ela disse. Eu tentei, eu realmente tentei. Usei toda a minha força de vontade para dizer a ela que não sabia do que ela estava falando. Não ajudou. Simplesmente não consegui dizer uma palavra. Ela acendeu a luz e me virei para encarar minha linda bebê. Um olhar para ela e caí de joelhos, soluçando. Desculpe, baby. Sinto muito mesmo. Simplesmente não conseguia pensar em mais nada. A coisa mais difícil do mundo foi deixar você e seus irmãos. Vocês eram o meu mundo inteiro, mas simplesmente não conseguia ficar. Desabei em lágrimas. Papai, você nos deixou sem uma palavra, nem mesmo disse adeus, nada. Por 6 anos nem sabíamos se você estava vivo, se ela amaldiçoou. Eu sei, baby, e sinto muito mesmo. Mas simplesmente não pude arriscar que ela me encontrasse. Não consegui dizer adeus a você porque ela poderia descobrir o que eu estava fazendo. Acredite em mim, baby, odiei cada dia desses últimos 6 anos. E ainda assim estava prestes a fugir de mim novamente? Sim. Não achei que você me viu. Não sabia se estava me procurando aqui ou se era apenas uma coincidência. Se for só uma coincidência, pensei que seria menos doloroso para você se nunca soubesse que eu estava aqui. Se você estiver me procurando, não pude arriscar que você contasse para sua mãe ou para as autoridades onde estou. Bom, a segunda parte faz sentido. Afinal, você provavelmente enfrentaria um tempo na prisão se conseguissem te extraditar de volta para os Estados Unidos. Claro, a não ser que sua esposa encontre um jeito de vir aqui te matar primeiro, se ela disse com um sorriso verdadeiramente maligno. Desculpe, baby, por fazer você passar por isso.
Não queria, mas simplesmente não pude seguir adiante com o que ela planejava. Ela teria me destroçado ou teria me difamado e nunca me deixaria ver você de novo, enquanto eu pagava ela para ser uma prostituta. Não importa o que eu fizesse, se tivesse ficado, teria perdido todos vocês. Decidi que, já que perderia você e seus irmãos de qualquer maneira, pelo menos assim eu poderia te proporcionar tudo o que você precisava e manter um pouco da minha dignidade. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu realmente queria que houvesse outro jeito. Então acho que, assim que eu sair deste barco, você vai se esgueirar daqui? Um pouco disso. Não acredito que sua mãe levará pelo menos 3 dias para chegar aqui, e para atrair as autoridades leva ainda mais tempo. Vou ficar aqui por mais alguns dias. Além disso, tem informações sobre um pequeno grupo que pode estar interessado em alugar meu barco para amanhã. Ela sorriu. Só se eu ganhar um desconto de família. Agora você não vai me apresentar ao seu amigo depois da reunião? Depois que a reunião aconteceu, Shell perguntou: por que vocês ainda não se casaram? Parece que estão apaixonados. Na verdade, há 2 razões. Primeiro e mais importante, pelo que sei ainda sou casado com sua mãe. Em segundo lugar, só vou me casar com meu verdadeiro nome. Se usar, posso ser rastreado e isso pode causar muitos problemas. Se ela sorriu. Riley então disse algo que fez meu queixo cair. Ei Mike, você é o advogado aqui. O que acha do que ele acabou de dizer? Quase desmaiei quando ouvi sua voz. De repente, meu olhar caiu sobre seu celular que estava ao lado dela. Bem, papai, já que a mamãe conseguiu se divorciar de você no ano passado porque você a abandonou, você está livre dessa questão. Em segundo lugar, embora seja tecnicamente verdade que você possa ser encontrado pelo seu nome real, isso exigirá muito dinheiro para investir em pesquisa ou uma dica de alguém para apontar na direção certa. Mas mesmo assim, será preciso dinheiro para verificar isso e depois fazer algo a respeito. Falando por mim mesmo, depois de estudar todas as informações que você me deixou, não tenho absolutamente nenhuma intenção de contar qualquer coisa para minha mãe que ela possa usar para te encontrar. Além disso, ela e o Danny Boy mal estão conseguindo se sustentar agora, então duvido muito que ela tenha meios para tentar te encontrar. Isso é apenas minha opinião pessoal, não posso afirmar com certeza. James, eu concordo com Mike também, papai. Vou dizer à minha mãe que falei com você ao telefone, mas não faço ideia de onde você estava quando ligou. Ouvi a voz de James ao telefone. Claro, foi difícil para nós por algum tempo, mas culpo minha mãe pelo fato de nos encontrarmos nesta situação. Fiquei com raiva de você por um tempo, mas depois percebi a posição em que ela te colocou. Você vê, papai, por nossa causa você não precisa se preocupar com nada, mas há uma condição: você tem que convidar todos nós para o casamento. Também estou planejando vir aqui nas férias de verão, então é melhor garantir que você tenha um lugar para mim por alguns meses, Shell acrescentou. Isabela e eu conversamos um pouco mais com Shell e os meninos antes de precisarmos desligar. Shell então caminhou até o convés e chamou seus amigos para entrarem a bordo. Ela riu quando eles perguntaram como ela sabia que ainda estavam lá. No dia seguinte, todos se divertiram muito à beira-mar. Eu dei-a ela um desconto de família e minha filha passou um pouco mais de tempo comigo pelo resto da semana antes de ter que voltar para a faculdade. Fiel à sua palavra, ela passou 2 meses conosco durante o verão. No próximo verão, planejei algumas adições quando os meninos viessem também. Isabela e eu nos casamos naquele verão, enquanto meus 3 filhos estavam presentes. 5 anos depois, perguntei: você está pronta, princesa? Mais do que pronta, papai, respondeu Shell. Eu quase caí no chão de tanto rir com as expressões nos rostos de Patrícia e Danny enquanto eu conduzia a pequena até o altar. Dan ficou indignado quando Shell passou por ele e pediu a James para acompanhá-la até o altar em seu casamento. Eles não sabiam que era uma armação. Eu era o verdadeiro responsável por conduzi-la até lá. Sim, James estava completamente ciente. Fizeram isso para esconder o fato de que eu estaria lá.
Quando Isabela me contou mais tarde, ela disse que recebeu muitos olhares questionadores enquanto Mark a levava até o banco da frente. Não foi até eu terminar minha parte e sentar ao lado dela que as pessoas começaram a entender o que estava acontecendo. Quem entrega esta mulher em casamento? Perguntou o pastor. Seu pai o faz, eu disse, sentindo o olhar de Patrícia nas minhas costas. Ela sabia que as crianças estavam falando comigo, só não sabia o quanto isso era íntimo. Ela também não sabia onde eu estava quando disse a ela para não entregar Shell. Pensei que ela explodiria. Não foi até mais tarde que ela finalmente entendeu como Shell e Noah conseguiam pagar por um casamento tão bonito e recepção. A cerimônia foi linda, e Noah era verdadeiramente um cara maravilhoso. Eu vi isso nos olhos deles quando ela o trouxe para me conhecer. Seu amor era real e duraria muito tempo. Precisamos conversar, sibilou Patrícia para mim quando entramos no salão de recepções. Na verdade, acho que não há necessidade disso. Já sei que não fiz nada de errado e não estou interessado no que você inventar para justificar sua traição, respondi. Você roubou todo o meu dinheiro, seu idiota. Bem, eu pensei que isso era meu pagamento pelo que você tirou de mim e deu a outra pessoa. Você realmente achou que eu concordaria com você me traindo e ainda pagaria por isso? Com isso, dei-lhe as costas e saí. A recepção foi um grande sucesso. Paguei por todo o bar. Quando o DJ anunciou a dança para pai e filha, Dani se levantou e se aproximou da pista de dança. Shell simplesmente passou por ele como se ele nem estivesse lá e pegou minha mão para me convidar para dançar. É claro que Isabela e eu também dançamos muito naquela noite. Meus filhos também não deixaram de dançar com ela várias vezes. A esposa de James e a noiva de Mark me pediram para dançar com elas algumas vezes. Como poderia recusar? Ambas recusaram categoricamente Dani quando ele as convidou para dançar. Acho que isso finalmente o desequilibrou. Como eu disse, era um bar aberto. Dan obviamente aproveitou ao máximo isso. Ele foi humilhado o dia todo, desde quando conduzi minha filha até o altar em seu lugar, até não ser mencionado em seu casamento, ser ignorado na dança pai e filha e ser categoricamente negado quando convidou a esposa do meu filho e a noiva deles para dançar. Ele sentiu sua coragem líquida quando finalmente decidiu tentar me colocar no meu lugar. Ele teve a coragem de convidar Isabela para dançar. Ela nem mesmo disse uma palavra, apenas o encarou por um minuto como se estivesse examinando um inseto que acabará de pousar ao lado dela. Então, virou-se e continuou conversando com o casal ao lado, como se ele não estivesse lá. Vi seu rosto ficar branco e depois vermelho de raiva. Várias outras pessoas também interromperam suas conversas e observaram o que estava acontecendo. Eu estava bem atrás dele quando ele recuou para tentar acertar minha esposa. Peguei seu golpe no meio do caminho, virei-o e informei que ele havia esgotado suas chances ali. Notei que vários celulares estavam filmando o que estava acontecendo. Mantive a calma e disse para ele ir para casa descansar um pouco, e que se ele tentasse bater na minha esposa novamente, eu mandaria para o hospital por uma semana. Dani se tornará lento e fraco ao longo dos anos. Por outro lado, eu era magro e forte, tendo trabalhado em barcos e carros por anos. Eu levava uma vida simples, comia bem e me mantinha em forma. Além disso, estava praticamente sóbrio e ele estava perto de estar bêbado. Deixei-o dar os primeiros 3 golpes e consegui bloqueá-los facilmente. Após os 2 primeiros erros, avisei-o. 3 triques e você está fora. Você provavelmente está se perguntando se fui preso pelo que fiz. Se dependesse dela, eu teria passado vários anos na prisão pelo que fiz. Infelizmente para ela, poucas coisas impediram. Em primeiro lugar, ela não tinha nenhuma documentação do que eu fiz, ela não poderia provar que realmente peguei o dinheiro porque destruí todos os extratos. Ela nunca perguntou quanto dinheiro tínhamos ou onde estava. Pelo que podemos dizer pelos registros disponíveis, mal conseguíamos sobreviver e vivíamos de salário em salário. Ela nem sabia por onde começar a procurar nossas contas de investimento. Minha pensão foi direto para uma das minhas contas no exterior. Aliás, quando ela finalmente desistiu e pediu divórcio por abandono, fez isso rapidamente e facilmente, apenas uma divisão direta dos bens naquela época.
Claro, naquela época não havia mais ativos. Em terceiro lugar, todos os 3 filhos concordaram em testemunhar que eu morava em uma casa em ruínas, não tinha meios de subsistência além de vender peixe no mercado local todos os dias. Finalmente, tudo o que ela conseguiu provar foi um pequeno furto, abaixo de 0. O prazo de prescrição deste caso já expirou há muito tempo, claro. Todas as filmagens mostraram Dani atacando minha esposa primeiro, seguido por mim. Dei a ele ampla oportunidade de escapar. Foi decidido que foi legítima defesa e ele foi hospitalizado por 2 semanas. Ele acabou perdendo o emprego medíocre que tinha. Patrícia acabou eventualmente se divorciando de Dani. O estrago foi grande demais e ele nunca seria capaz de reparar o relacionamento. Sem vergonha, eles não tinham nada para mantê-los juntos. Isabela e eu ficamos na Costa Rica, embora pudéssemos voltar aos Estados Unidos. Ambos gostamos do estilo de vida relaxado e do baixo custo de vida. Várias vezes por ano voltamos aos Estados Unidos para ver nossos filhos e netos, que também nos visitam regularmente. Acabamos comprando uma casa maior para acomodá-los. Nesse meio tempo, minha raiva em relação a Patrícia tinha diminuído. Embora não a ame mais nem a queira de volta como minha esposa, decidi que ela já havia sido punida o suficiente. Ela acabou se mudando para Costa Rica e alugando minha antiga casa. Eu a ajudei a conseguir um emprego como garçonete em um bar local. O dinheiro não é muito, mas pelo menos ela pode ter um teto sobre a cabeça e comida no estômago. Isabela e eu vamos a este bar com mais frequência agora. Toda vez que ela nos serve bebidas, ela traz à tona o que perdeu. Não estamos preocupados com ela cuspir em nossas bebidas ou comida. Deixei claro que, se isso acontecesse, ela estaria desabrigada e desempregada nas ruas de um país do terceiro mundo, o que seria muito ruim e perigoso para ela. E também que perderia o contato com todos os seus filhos e netos para sempre. E esse foi o relato do editor de hoje. Nesse relato, vemos como o homem deve agir para se salvar quando o esposo trai e quer tirar tudo dele. Ele agiu muito bem. Conseguiu usar a cabeça, agir com frieza e manter todo o seu patrimônio, e também deixou seus filhos com dinheiro para se manterem e ficarem bem. Já a esposa traidora e narcisista, que o via só como um amigo com benefícios, se ferrou legal no final. Fiquei feliz com esse final e pelo fato de que ele conseguiu ficar com seus filhos novamente com uma mulher que realmente o ama. Enfim, essa é a minha opinião. Gostaria de saber a sua. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.